Salve, salve, areneiros e areneiras, salve, salve, família Arena. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal para falar a respeito desse time do Vitória que encara o Cerro Largo no Barradão nesta quarta-feira, dia 23, às 21h30. O Rubro-Negro Baiano precisa da vitória, afinal de contas, tem dois empates na competição, né? Empatou com a Universidade Católica na estreia por 1-1 e depois empatou com Defensa e Justiça por 1-1, por 0-0, na verdade, na Argentina. Vitória segundo colocado no grupo, com a Universidade Católica liderando com 4 pontos. A Universidade Católica empatou com Vitória na estreia e depois bateu o Cerro Largo por 2-0, jogando lá no Equador. Então, vamos trocar uma ideia, na verdade, no Uruguai, né? Vamos trocar a ideia sobre este time do Vitória. Bom, de novidades, o que é que tivemos novidade nessa semana, né? Dos jogadores lesionados, quem voltou a treinar foi o Meia PP, meia volante barra Meia PP, né? Ele se recuperou, ele não viajou para o Rio de Janeiro porque estava sentindo uma dor na altura do quadril, e não foi registrado nada demais, ficou em casa, ficou aqui em Salvador, descansou e agora já está disponível, inclusive já participou do treinamento. Mas quem ainda está no DM sentindo lesão, né? O atacante Carlinhos tá com a lesão no adutor da coxa, tá fora. O Wellington Rato tá com uma lesão no tendão patelar do joelho, também está fora. E o William Oliveira tá sentindo uma dor no joelho, na face interna do joelho esquerdo. Então esses três estão em tratamento. O Renato Kaiser, que é uma das grandes novidades, ele iniciou a transição. Então, existe a possibilidade dele ser relacionado para o jogo contra o Grêmio. A expectativa sobre Kaiser era que ele começasse a treinar nesta quarta-feira, começar a fazer a transição nessa quarta-feira. Mas como ele já iniciou a transição, então existe a possibilidade de repente dele ser relacionado para o jogo contra o Grêmio. Se não for contra o Grêmio, contra o Ceará, com certeza ele será relacionado. Então, o Vitória já tem mais ou menos expectativa. O goleiro Gabriel, que já tinha voltado aos treinamentos e não tinha sido relacionado para o Rio de Janeiro por opção do técnico Thiago Carpini, ele fez um treinamento específico com o Itamar Ferreira e também com o Paulo Mussi. Ele e o Alexandre Finterman, os dois fizeram um treinamento específico, né, com o Itamar Ferreira e também com o Paulo Mussi. Então, Vitória tá praticamente completo, somente aí com o Carlinhos, o Wellington Rato e o William Oliveira, que ainda estão em tratamento e provavelmente estão fora do jogo diante do Cerro Largo. Então, Vitória tem essas novidades aí para o jogo diante do time uruguaio. E aí, paira então sobre a comissão técnica, diretoria e torcida tentar entender o seguinte: será que é hora de poupar diante do Cerro Largo? Será que é hora do Vitória rotacionar o elenco? Será que dentro da estratégia do Vitória, e aí eu conversei com algumas pessoas ligadas à direção rubro-negra e quase todas falaram sempre a mesma coisa, o objetivo do Vitória é ganhar os dois jogos em casa contra o Cerro Largo e no dia 6 contra o Defensa e Justiça para galgar uma classificação e fora de casa garantir essa classificação e ser primeiro, para não enfrentar o playoff. Então, dentro dessa expectativa, dentro dessa ideia, o jogo contra o Cerro Largo é essencial, porque o Vitória, se vencer, se conseguir vencer, chega aos 5 pontos, então já fica de forma muito mais tranquila para enfrentar o Defensa. Vencendo o Justiça chega a 8, e aí vai decidir a sua vida lá contra o Cerro Largo em Montevidéu e depois no Equador contra a Universidade Católica. Então, Vitória fica numa situação muito mais confortável. Porém, se não vencer o Cerro Largo, a situação do Vitória pode se complicar e muito no grupo. Por exemplo, se o Defensa consegue vencer a Universidade Católica, ele chegaria a 4 pontos, a Universidade permanecia com 4, Vitória ficaria com 3, o Cerro Largo com 1, ou seja, um grupo extremamente embolado. E aí o Vitória pode perder, inclusive, praticamente ser eliminado numa derrota diante do Defensa. Ou seja, é um jogo de transição para o Vitória dentro da Sul-Americana. Por outro lado, o Vitória vem com um time extremamente desgastado fisicamente dessa sequência aí, no mês de março e abril, que praticamente o time não para, né? Jogo domingo e quarta, domingo e quarta. Agora que vai ter um respiro, na próxima semana, depois do jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio dia 27, o jogo do Ceará dia 3, então o Vitória tem uma semana aí para poder descansar os jogadores, para depois ir de novo para uma batida de quarta, domingo, até
a semana que enfrenta o Bahia no domingo e no final de semana seguinte enfrenta o Santos. Então, o Vitória tem uma semana ali parado, mas de lá é quarta, domingo, não tem muita história. Então, assim, o calendário é muito difícil, já sabia disso. O jogo contra o Cerro Largo é um jogo decisivo para as pretensões do Vitória. E também, e o Campeonato Brasileiro é essencial também que o Vitória esteja bem para poder brigar inicialmente para escapar logo do rebaixamento, fazer a maior quantidade de pontos possível. Se vence, o Grêmio chega a 8, em 8 pontos em 18 disputados. Então fica numa situação muito mais confortável no campeonato. Então, assim, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Na minha opinião, alguns jogadores precisam descansar. Claudinho, fisicamente, ele já demonstra que não tem conseguido ir bem. O Jamerson também, embora tenha entregado bom futebol, mas é bom dar uma rodada nele também. O Baralhas. Esse Baralhas já tem pelo menos uns 3 jogos que eu ouço, eu escuto, converso com pessoas e falam que o Baralhas tá no limite dele. Saiu muito cansado diante do Fortaleza, saiu muito cansado diante do Fluminense. Eu farei a rotação dele. Também o Mateuzinho é um outro jogador que está se recuperando de lesão, jogou praticamente todos os jogos completos. Aí, somente contra o Fortaleza que ele saiu por volta de 70 minutos, mas ele jogou o jogo completo contra o Atlético, completo contra o Fluminense. Defesa foi praticamente completo. Então o Matheusinho vindo uma sequência muito alta. O Eric também, que não fez pré-temporada, não jogou durante a pré-temporada, começou a jogar aqui também, tendo a batida, não tem completado os jogos, é verdade, só que fisicamente está muito desgastado. Então, assim, essas peças aí, eu pensaria realmente em poupar. Outras peças que podem ser poupadas, de repente o Lucas Halter, que é um jogador que também vem numa batida de 90 minutos, mas que não tem reclamado tanto de cansaço. O Zé Marcos também, agora que assumiu a titularidade, também tem mantido uma sequência de 90 minutos, poderia ser avaliado. O próprio Janderson também vem numa sequência de 90 minutos, não tem jogado nos 90 minutos completo, mas também vem numa sequência como titular. E aí você tem basicamente esses jogadores, né? Por outro lado, você tem jogadores que estão pedindo passagem. Sobretudo o Ronald, né? No meio de campo. Tem entrado bem, tem feito bons jogos e já pede passagem para voltar de novo a ser titular. Então acho que seria uma grande oportunidade para o Vitória nesse momento dar uma rodada no elenco, né? Dar ali uma minutagem a Ronald, dar uma minutagem a Edu também, que é outro zagueiro aí que pode compor essa zaga aí com o Halter. Sabemos que Cássio não entrega isso tudo, mas para descansar, Claudinho, acho que vale a pena. Infelizmente não teremos o Wellington Rato, né, que provavelmente está fora com essa dor no joelho, mas temos PP aí também precisando de minutagem para começar a engrenar no time, ou seja, eu acho que não seria nada de anormal se o Vitória poupasse ali 3 ou 4 jogadores diante do Cerro Largo. Eu acho que tem condição de vencer, só que vai depender muito da estratégia que a diretoria e a comissão técnica vai adotar. Pode ser que eles forcem mais uma vez o elenco e torcer para que a gente não tenha uma crise de lesões, como a gente já tem, uma mini crise, né? Carlinhos, Wellington Rato e William Oliveira lesionados. Então vamos aguardar o que é que vai acontecer. E você, o que é que você acha disso? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E se puder, deixa o like. Já estamos com 30.800 aqui em cima. 30.825, tá vendo aqui em cima? Estamos próximos já da nossa média de 31 mil. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e valeu!